Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a minha receita que eu vou compartilhar com vocês é esse pão maravilhoso, pão de farinha de arroz, pão de liquidificador com farinha de arroz. Olha só como que ficou a massa desse pão assada, ficou muito macia, maravilhosa, tá, gente? Muito bom, vale muito a pena substituir a farinha de trigo por farinha de arroz, tá bom? Então eu vou falar para vocês o passo a passo, inclusive a farinha que eu mesma produzi aqui no liquidificador, ok, gente? Então vamos para essa receita no passo. Gente, eu estou gravando aqui o vídeo de como fazer farinha de arroz, tá bom? E essa farinha de arroz, esse processamento aqui de arroz no liquidificador é que vai fazer a farinha, vai se transformar em farinha para a nossa receita, tá bom? Fazendo aqui a farinha de arroz. Bom, deixa eu só falar pra vocês. Então, pra fazer essa farinha de arroz, eu coloquei, tá? Dois copos assim, tá, gente? 2,5 copos, desculpa. 2,5 copos de arroz, tá? Eu coloquei aqui e comecei a bater. E eu coloquei bater no liquidificador. Fui dando umas chacoalhadinhas, tá? Pra ele ir processando, né? Passando pelo processo de moer, né? Então, para ficar farinha, então você pode você mesmo fazer a farinha de arroz com o seu próprio arroz, tanto integral como arroz branco. Nesse caso, eu fiz com arroz branco, tá? Que eu vou fazer esse pão de liquidificador justamente com essa farinha de arroz que substitui a farinha de trigo, tá bom? Porque a farinha de trigo ela contém glúten e o glúten tem muitas pessoas que não podem, né, comer glúten, né, é intolerante a glúten e essa receita é sem. Então aqui, meus queridos, usando esse mesmo liquidificador que eu fiz o processamento da farinha com o arroz, eu coloquei arroz aqui, processei a farinha e tudo bem, não precisa nem lavar, tá? Então eu vou bater aqui 250 ml de leite morno, tá? Um ovo. Para a nossa receita, vai 250 ml de leite morno, um ovo, uma pitada de sal, que pode ser uma colher de chá, né? Mas como a minha é de sopa, que eu estou aqui gravando e tá bem difícil pegar uma colher de chá, então eu coloquei metade, tá? De uma colher de sopa de sal. Agora 120 ml de óleo, que dá em torno de meio copo, tá, gente? Meio copo de óleo. 2 colheres de sopa de açúcar. Duas colheres de sopa de açúcar. E um envelope de fermento, tá, gente? Fermento para pão. Fermento biológico seco, tá? Para pão. Em torno de 10 gramas é esse envelope? Isso, 10 gramas, tá? Ok? Agora eu vou bater tudo, tá bom? Mais ou menos em torno de 2 minutinhos. 1 minuto a 2 minutos eu vou bater, ok? Minha bateria está acabando. Bom, gente, olha só. Eu coloquei aqui, eu bati mais ou menos
por 1 a 2 minutos. E agora vou acrescentar 2 copos de farinha de arroz, tá? Então, gente, meus queridos, voltando aqui para mostrar para vocês, tá? Depois que eu bati aquela mistura no liquidificador, mais ou menos por 2 minutos, eu untei uma forma e coloquei a massa, deixei mais ou menos uns 30 minutos descansando. Pincelei, coloquei aqui por cima um ovo, tá? Uma clarinha de uma gema, tá? Só para dar para ficar uma aparência de douradinho, tá? Vamos levar para o forno pré-aquecido, tá? Por 15 minutos. Vamos deixar em torno de 30 a 35 minutos, ou até o pão ficar douradinho por cima, tá bom, gente? Depois eu venho aqui mostrar para vocês o resultado desse pão de liquidificador com farinha de arroz. É um pão muito bom porque ele é sem glúten, tá bom, gente? Aqueles que têm intolerância à lactose, tá bom? Lembrando que eu só untei com óleo a forma, mas se vocês preferirem, pode enfarinhar também a forma, untar e enfarinhar. E colocar a massa, deixar mais ou menos em torno de uns 30 minutos descansando, depois vai ao forno por aproximadamente 30 minutos ou até ficar com uma aparência de douradinho por cima, tá bom? Logo mais eu venho trazer o resultado aqui para vocês. Gente, para finalizar aqui, esse vídeo do pão no liquidificador com farinha de arroz, eu me descuidei um pouquinho e passou dos 30 minutos aí e ficou um pouquinho torradinho nas laterais, tá? Não chegou a queimar, mas ficou bem torradinho, tá? Bem douradinho. Então, eu vou esperar esfriar e vou desenformar e mostrar para vocês como que ficou o resultado desse pão no liquidificador, feito com farinha de arroz, tá bom? Inclusive, para essa receita, que ela não tem glúten, eu fiz a própria farinha de arroz, tá? Com o próprio arroz que eu tinha em casa, eu fiz a farinha e consegui fazer esse pão maravilhoso aqui, que eu vou mostrar pra vocês. E vou experimentar pra ver se ficou bom, tá bom? E a receita também, gente, desse pão vai estar também na descrição do vídeo, tá? Então, aproveita fazer, você que é intolerante a glúten, ou até mesmo para dar uma equilibrada na dieta, vale a pena fazer esse pão, tá? Porque essa farinha de arroz, ela substitui perfeitamente a farinha de trigo, tá bem, gente? Então, mais uma receitinha saudável aqui para vocês. Um grande beijo. Não se esquece, tá, gente? Por favor, se inscreva no meu canal, tá bom? Delícia. Muito bom. Uma manteiguinha, muito bom.